Olá, meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente nesse ambiente que você já conhece, nesse mesmo canal onde você tem acompanhado todas as nossas mensagens. E hoje eu quero pregar uma mensagem, sequência da mensagem de domingo passado à noite. Se você ainda não assistiu essa mensagem de domingo passado, você pode olhar no nosso canal no YouTube, as mensagens estão gravadas, semana após semana, você tem acesso lá pelo menos a 3 ou 4 mensagens por semana, aonde você pode nos acompanhar, meditar e ver o nosso trabalho que nós temos realizado. A mensagem de hoje, ela vai ser a sequência da mensagem de domingo passado, nós pregamos 2 Timóteo capítulo 1, hoje nós vamos pregar 2 Timóteo capítulo 2, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você for abençoado por essa mensagem, que você compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece e ative o sininho de notificação para que você receba as notificações assim que nós tivermos os vídeos disponíveis para que você assista, tá bom? Nós também estamos à sua disposição, se for necessário conversar comigo, me manda uma mensagem, um comentário embaixo do vídeo, deixe seu contato, ou então entre em contato conosco através do Facebook, e aí nós entramos em contato com você pessoalmente, nós podemos orar, podemos conversar um pouco, e eu estou à disposição de você também. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, e hoje a nossa mensagem também vai ser um pouco mais longa, daquelas que vocês já estão acostumados. 2 Timóteo, capítulo 2, e o capítulo 2 é um capítulo que tem 26 versículos. Se você olhar aí no capítulo 2 de 2 Timóteo, é um capítulo com 26 versículos, mas eu quero me atentar para que nós possamos fazer uma leitura reduzida, e se você depois continuar o interesse por aquilo que está escrito em 2 Timóteo no capítulo 2, você pode fazer essa leitura perfeitamente aí na sua casa, tá bom? Eu quero que você acompanhe comigo do versículo 10 em diante, e eu vou dizendo para você, tá bom? Versículo 10 diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Vamos orar? Pai, obrigado por esta noite, por este meu irmão que acompanha essa mensagem agora, através desse canal, que ele possa ser abençoado pela Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, venha, ó Pai, falar no coração de cada um desses meus ouvintes, que o Senhor possa usar a minha boca, Senhor, usar a minha vida, para que eles sejam, ó Pai, plenamente conhecedores da verdade que está escrita na Tua Palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, no domingo passado nós pregamos uma mensagem falando da recomendação de Paulo a Timóteo, e a primeira recomendação de Paulo a Timóteo no capítulo 1 é que Timóteo guardasse o Evangelho. E guardar no sentido não de escondê-lo, mas guardar para que ele não sofra influências ou que ele seja misturado com qualquer outra coisa que na verdade não é a grande essência, não é a verdadeira essência do Evangelho. No segundo capítulo de 2 Timóteo, existe uma recomendação de Paulo, mas antes de nós entendermos assim, essa exortação de Paulo a Timóteo é para que ele sofra pelo Evangelho. E o primeiro capítulo terminou ali essa pesarosa referência de Paulo alguns irmãos, da debandada de alguns irmãos da província da Ásia ali, e um tal de Onesíforo e a sua casa foram os únicos que sobraram. Paulo começa ali a sua exortação dizendo exatamente isso, e ordena a Timóteo que resistisse ali às várias coisas predominantes na época. Timóteo era líder de uma igreja e ele tinha ali com ele uma grande responsabilidade, mas ele precisava se atentar ali não somente para aquela sua, às vezes, inata falta de confiança, mas
pela autoridade que o apóstolo estava a autoridade do apóstolo estava sendo repudiada pelas pessoas. E como ele diz para Timóteo, diz assim: como assim? Não te importes com o que as pessoas possam estar pensando a respeito de você, dizendo ou fazendo. Não te importes com sua fraqueza. Não te importes com sua timidez. Seja forte. Na verdade, se Paulo parasse essa recomendação para Timóteo nesse momento, seria como eu dizer para uma tartaruga correr. Mas Paulo continua ali, como ele disse, né? Falar para um tímido deixar de ser tímido, ou falar para um gago que ele não é gago, né? Então Paulo está aqui dando essa recomendação, mas ela não para somente por aí. O que Paulo fala aqui é para que Timóteo seja forte. E o ser forte aqui não é ser forte em si mesmo, não é ser forte nas suas próprias habilidades, não é ser forte demonstrando ou batendo no peito, rosnando na frente das pessoas, eu sou forte, mas sim ser fortalecido aqui interiormente, por meio da graça que está em Cristo Jesus. E ele deveria então buscar os recursos para o seu ministério em Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo para ele, não dependendo da graça apenas para a salvação, mas também dependendo da graça para o serviço. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz exatamente isso no texto. Olha lá, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então nós vimos aqui que Timóteo foi exortado a guardar esse depósito, conservar a fé, mas agora ele também precisa fazer mais para passar adiante disso. E assim como a deslealdade da igreja da Ásia, tornava-se ali então imperativo que Timóteo também guardasse a verdade com lealdade. É isso que está sendo escrito e dito no capítulo 1 de 2 Timóteo. E hoje, eu não sei se ainda alguns pastores estão pensando dessa maneira, como eu tenho pensado. Nós vivemos ainda em tempos muito difíceis, né? Pode ser, e nós não temos como ainda controlar, apesar da nossa igreja ser uma igreja pequena, eu acredito que pode acontecer de nós termos uma debandada geral também das pessoas, delas não quererem mais saber de igreja, né? Por todo esse tempo que a igreja está fechada. E não foi a primeira vez, irmãos. Nós enfrentamos dificuldades há um tempo não muito distante, onde as pessoas que nós pensávamos que eram amigas, que eram pessoas que estariam conosco, né, em todas as dificuldades, não, simplesmente também nos abandonaram ali no nosso ministério. Mas nós vimos que, isso eu falo para os irmãos, não é com ressentimento não, eu falo para os irmãos para deixar bem claro que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor, o ministério é dele, né? E o Senhor nos mostrou isso, né? Pessoas novas chegaram, nós estávamos, antes dessa pandemia, nós estávamos num momento muito bom como igreja. E isso também é uma base para passarmos tudo que nós estamos passando, entendendo que o Senhor está nos sustentando também como igreja. Nós estamos passando por esse momento difícil que o mundo passa, mas na nossa igreja nós estamos bem, graças a Deus. Mas pode ser que haja uma debandada de algumas pessoas, porque nós não temos controle geral e total de todo mundo. Mas o que Paulo fala aqui para Timóteo é que ele entendesse que ele precisava passar essa verdade que Paulo estava dando a Timóteo de maneira intacta. E Paulo divide em 4 estágios essa passagem do evangelho adiante. Fala para Timóteo, olha, não deixa misturar as outras coisas com o que eu estou te ensinando aqui. Primeira coisa que Paulo fala para ele, fala que a fé fora confiada por Paulo por Cristo. Por isso ele o chamou de meu depósito. Lá em 2 Timóteo 1,12 diz isso. Ela lhe pertence por depósito e não por invenção de Paulo. Não foi Paulo que inventou, não estava na cabeça de Paulo. E Paulo insiste em seu evangelho, não é um evangelho segundo os homens. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, fala exatamente isso. Diz, não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja,
esse primeiro estágio que Paulo diz, fala: Timóteo, olha só, eu recebi o que eu recebi de Cristo. Segundo, e o que por mim e por Cristo foi confiado a Paulo, ele confiou isso a Timóteo. E ele continua dizendo: assim é o meu depósito, passa a ser o depósito de Timóteo. Certas sãs palavras que Timóteo ouvira dos lábios de Paulo eram assim. A expressão que de mim ouvistes repete-se também em outros textos da palavra de Deus, mas agora através de muitas testemunhas, é o que Paulo está dizendo. Mostra também que Timóteo, ao longo da sua história, junto com Paulo, ele vem sendo instruído. Sabemos que ele é um filho na fé de Paulo. E fala assim também, de maneira pública, né? A instrução com muitas testemunhas. Não era transmitido como os gnósticos em particular faziam, mas de maneira pública. Então havia essa grande preocupação de Paulo com relação ao que ele estava dizendo a Timóteo. Em terceiro, ele ouviu de Paulo e agora ele confia a homens fiéis, ou seja, o que você ouviu de Paulo, que ouviu de Cristo, agora você confia a homens fiéis, encontrados ali entre os desertores da Ásia. Os primeiros ministros da palavra, né? Os que ensinavam. E o requisito fundamental para os dispenseiros é a fidelidade. Homens fiéis. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2 fala exatamente isso. Em quarto, Paulo fala para ele de homens idôneos para instruir aos outros, caráter e capacidade de ensinar, que no grego diz a palavra que é a raiz da palavra didática é didactikoi, aptos a ensinar. É isso que Paulo fala. Então aqui estão os 4 estágios transmitidos por Paulo para Timóteo na transmissão da verdade de Cristo a Paulo, de Paulo a Timóteo, de Timóteo a homens fiéis e de homens fiéis a outros. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. Então ela deveria ser transmitida, essa transmissão da doutrina dos apóstolos, deles recebida sem distorção e passada para as próximas gerações mão a mão, né? Como se fosse uma tocha olímpica. E Paulo prossegue ali abordando o ministério, e ele fala para Timóteo, no capítulo 2, 6 metáforas, para que Timóteo se atentasse. Uma delas é o soldado, o atleta, o lavrador, e dizendo que a obra de Timóteo exigia então vigor, trabalho e sofrimento. Primeira metáfora, eu citei 3 e lá para o final eu cito mais 3. A primeira metáfora que Paulo fala está escrito no versículo 3 e no versículo 4, que ele fala o seguinte, que ele deveria ser como um soldado dedicado. E aí ele diz assim, como prisioneiro, Paulo teve a oportunidade de ver ali, observar os soldados que o guardavam na cela, né? E ele compara esses soldados aos cristãos, pela sua dedicação, estavam ali sempre de prontidão, né? Mesmo às vezes sem querer estar, sofrendo, estando sempre em guarda, assim como o soldado vai para a guerra, sem saber ali o que espera. Assim também deve ser o cristão. Ele vai para a batalha e certamente encontra oposição, certamente ele vai encontrar o escárnio. Fala também da armadura espiritual, escrita lá em Efésios, no capítulo 6, e você já deve conhecer. A segunda metáfora que Paulo usa ali, falando até do atleta sujeito a regras. No versículo 5 ele fala exatamente isso. Paulo agora desvia a imagem, então, do soldado para um competidor nos Jogos Olímpicos ali da Grécia. Os atletas ali então davam sua demonstração pública de força para ganhar as suas competições e ser melhor que os seus adversários. E todos eles ali deveriam competir nas regras, estar dentro das regras, não poderia ser fora do regulamento, e fora do regulamento não havia prêmio. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 a 27, fala o seguinte, fala da severa autodisciplina do treinamento, de correr a corrida cristã, né? Então, eles eram extremamente disciplinados ali, os atletas. E a terceira metáfora fala a respeito do lavrador. No caso do diligente,
que é o versículo 6, nos mostra isso. É aquele que trabalha arduamente. É aquele que o sucesso da lavoura é só conseguido com muito trabalho. Meus irmãos, temos vivido em tempos atípicos, mas muitos de nós temos trabalhado o dobro. E aí, glória a Deus por isso, irmão. Nós precisamos trabalhar mesmo. Ao contrário do soldado, do atleta, a vida do agricultor aqui é desprovida de emoção, irmão. Não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para dizer, olha, parabéns, foi tudo bem. Né? Então, distante de toda a fascinação decorrente do perigo ali e do aplauso. Contudo, a primeira parte da colheita pertence ao lavrador que trabalha. Às vezes nós não colhemos algumas coisas porque nós achamos que tudo pode ser que caia do céu. Deus é Deus, Deus é dono de tudo. Né? Eu tenho visto pessoas se recolocando no mercado de trabalho em meio a toda essa crise, irmão. Basta buscar, basta orar, pedir a orientação do Senhor. Amém, irmãos? Então, o preguiçoso, para Paulo ali dizendo, jamais será um bom agricultor. Paulo se refere à colheita como duas coisas. A santidade como colheita. Não há progresso, olha só que interessante isso, não há progresso espiritual, irmão, sem esforço. Então, eu não creio num crente que alcança a santidade sem ser diligente na leitura bíblica, na oração, jejum, no bom uso do seu dia para o Senhor, né? Nos domingos, guardar um dia para o Senhor. O lavrador primeiro trabalha e depois ele participa dos frutos. Tem muita gente que primeiro quer os frutos para depois trabalhar. Pode ser que no início da sua caminhada também seja difícil. Quem está iniciando um novo negócio, então, irmão, você precisa insistir. Eu fui um empreendedor por um tempo e eu sei que os primeiros anos, 5 primeiros anos, são terríveis, são difíceis. Você enfrenta diversas dificuldades. Mas no fim de tudo isso você acaba entendendo que é a sua persistência, o seu trabalho, né? E em breve você vai estar colhendo os frutos de tudo isso. E a outra conquista que Paulo fala é a conquista de conversões ali como colheita. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, não é porque Deus dá o crescimento que eu vou ficar sem fazer nada, irmão. Deus dá o crescimento, eu vou ficar sem fazer nada. O trabalho é duro, irmão, especialmente se há poucos trabalhadores. Uma vez eu disse na igreja assim, que as pessoas às vezes que trabalham nas igrejas estão sobrecarregadas porque tem muita gente que não faz nada. E isso é fato. E ainda aqueles que não fazem nada ainda criticam aqueles que estão trabalhando. Então, olhe bem a sua atitude, a sua postura. Rede social, irmão, é um mundo sem lei. Todo mundo fala o que quer, todo mundo tem o direito de não gostar e etc. Mas o Senhor está te olhando, está vendo o que você tem feito para o reino de Deus. Quem você tem ajudado? Quem você tem conversado? Ou você acha que isso é atribuição somente da liderança e do pastor da igreja? De jeito nenhum, irmãos. Nós precisamos fazer discípulos. Quem são os seus discípulos? Para quem que você tem ligado? Quem você tem cuidado? Para quem você tem estendido sua mão? Ou você só critica? Diz, o pastor não me liga, nem o irmão da igreja me liga. E você, ligou para mim? Ninguém ligou para mim essa semana. Você ligou para mim? Então, às vezes a gente tem um olhar crítico, olhando somente para as nossas dificuldades, mas a gente não consegue enxergar o que está debaixo do nosso nariz, às vezes. A bênção do Senhor foi abundante no ministério de Paulo, por quê? Porque ele se dava ao trabalho sem pensar o que isso ia custar. Ele lutava sem dar atenção àquilo que as feridas ou as dores que ele tinha lhe causavam. Ele trabalhava sem procurar descansar. Ele servia sem procurar recompensa. Por isso que eu digo para os irmãos que às vezes assim, o elogio, ele ao invés de nos ajudar, às vezes atrapalha um pouco. Irmãos, não precisa. Adora a Deus, dá graça a Deus. Você foi abençoado por esse ministério, pela nossa vida, adore o Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor levantou pessoas para me abençoar. Amém? Então, Paulo não pensava ali, a não ser o gozo e a alegria de fazer a vontade do Senhor. E aí o modo de entender, no capítulo 7, para Timóteo compreender essas metáforas, Paulo estava dizendo assim, Paulo diz que 2 processos são necessários a um ser humano.
primeiro, entender o lado humano e depois entender o lado divino. E ali ele deverá ponderar e meditar sobre isso. Meditação é humana e iluminação é divina. Para que aqueles que querem crer e receber essa dádiva da compreensão dada pelo Senhor, no versículo 8, no versículo 9, Paulo está dizendo que alguns cristãos nunca vão se aprofundar em um estudo bíblico sério. E sabe qual que é a razão disso? Irmãos, olha, nós temos, não estou puxando a orelha de ninguém aqui hoje não, mas nós temos durante a semana 2 estudos bíblicos em meio à pandemia, na quinta-feira à noite e no domingo pela manhã. Se eu disser para vocês que 10% da igreja está interessada em estudar a Bíblia, é muito. É muito. Né? Se você for convidado para orar, né, monta um grupo de oração para você ver quantas pessoas vão se engajar nesse seu projeto. Né? Vão ser poucos também. E sabe qual que é a razão de tudo isso? Paulo está dizendo que é puramente carnal. São preguiçosos. Ou acham que a revelação às vezes vai vir do Espírito Santo e não somente da sua própria meditação. Então é só necessário eu passar o olho pela Bíblia com os versículos e já está bom. Outros às vezes até mesmo estudam tudo que pode, esquecem somente do Senhor, né? Da iluminação. Então, outra questão que ele fala no versículo 8 ao versículo 13, sofrimento como condição de bênção. Resumindo aqui, Paulo está falando que tudo que é fácil demais não tem valor. Ou que tem valor não é fácil. Às vezes quando nós vemos uma pessoa, um ímpio, qualquer pessoa que seja, independente dos meios, tal, né? Às vezes pode ser meios ilícitos, tal, mas às vezes você olha assim a posição, a casa, o carro, o trabalho, e você acha, foi sorte. Como foi sorte, irmão? Tem um filósofo que eu gosto bastante, às vezes, das reflexões dele, às vezes me faz pensar, né, ligando ela ao nosso mundo cristão, né, o Mário Sérgio Cortella diz assim que quando ele termina uma palestra, desce uma pessoa e diz assim, olha Cortella, como você tem um dom. Ele diz, como dom? Eu já li mais de 100 mil livros. Como que é dom? Então, às vezes as pessoas pensam que a gente tem as habilidades, é óbvio que a gente tem habilidades, mas algumas habilidades que nós temos vêm do Senhor, mas eu preciso potencializar essas habilidades trabalhando, meu irmão. Vai ler, irmão, vai orar. Às vezes as pessoas se atentam a tantas coisas pequenas, se esquecem das mais importantes, que são melhores, que são consideráveis para nós. E aí ele diz que fala dessa experiência com Cristo, no versículo 8, fala da sua própria experiência como apóstolo. Ele por fim fala da experiência de todos os que creem em Cristo. E aí a metáfora 4, que eu falei 3, agora a quarta, ele fala do obreiro, que não tem que se envergonhar. O tipo de obra executada pelo obreiro cristão é o ensino. E eu estou dizendo que é pelo cristão, não pelo pastor. É o ensino. Manejar bem a palavra da verdade. Há 2 tipos de obreiro, e a palavra de Deus diz que é o obreiro aprovado e o reprovado. O primeiro grupo não tem que se envergonhar, mas o segundo grupo tem que se envergonhar. Timóteo deve ser um bom obreiro. No versículo 15 ele diz isso, Timóteo tem que ser um bom obreiro. E diz que Himeneu e Fileto, no versículo 17, são maus obreiros, contraventores da palavra. O bom obreiro é ortotomeu, que significa cortar uma estrada em uma linha reta dentre as montanhas, levando um viajante diretamente ao destino, evitando os atalhos e ajudando a prosseguir e a seguir. O mau obreiro é o ortochel, que promovem os estochos, ou seja, alvo significa errar, errar o alvo, como se estivesse lançando uma flecha. Alguns hereges da época estavam substituindo a palavra da verdade pelo que Paulo chama de contenda de palavras. No versículo 14, ele fala também de falatórios inúteis. Olha lá, estiverem brigas a respeito, pois não servem para nada, para não ser prejudicar os ouvintes. Falatórios inúteis.
E a metáfora 5 que Paulo utiliza é utensílios de honra. Em uma casa grande, os utensílios de ouro e de prata são usados em ocasiões especiais. Os de madeira e os de barro são para o uso corriqueiro e uso comum. Você já deve ter ouvido a expressão, né? A prata da casa. Essa expressão, a prata da casa, é exatamente isso. Hoje nós utilizamos ela dizendo que, assim, vamos pensar dentro de uma empresa. São os próprios funcionários da empresa que são a prata da casa que hoje vão dar uma palestra. Se a gente falar no mundo esportivo, prata da casa é aquele jovem no futebol que ele nasce ali nas categorias de base e depois ele desponta no profissional. E essa é a prata da casa. Mas a prata da casa é os utensílios valiosos de dentro de casa. Ele diz para Timóteo, seja como os utensílios de honra. Fala a Timóteo para cuidar da sua santificação pessoal. E quando ele se refere às paixões, isso também não deve ser só entendido como a concupiscência sexual, tão somente, mas a sua autoafirmação, a tentativa às vezes ou o ato de se impor aceitação, bem como, não sei se você já ouviu essa expressão, a autoindulgência, que é a tendência para desculpar os próprios erros e os seus defeitos. Também fala da ambição egoísta e obstinada, a teimosia, a arrogância e, por fim, os caprichos e impulsos da juventude. É isso que Paulo está recomendando e dizendo para Timóteo, que ele não siga assim. O positivo é que ele deve seguir 4 características essenciais de um cristão. Isso pode ser para você nessa noite também. A justiça, a fé, o amor e a paz. Eu termino essa mensagem nessa noite falando da 6ª metáfora, dizendo que ele deveria ser um servo do Senhor, no versículo 23 ao versículo 26. Diz o seguinte, que o vaso é substituído por um escravo doméstico. E a característica fundamental do servo é ser manso. Ser manso. As pessoas estão muito bravas, estão muito estressadas, muito nervosas. Nós precisamos ser brandos. A outra palavra é suportar o mal sem ressentimentos. Sabe o que significa isso? Suportar a dureza das pessoas, sendo paciente em face... Olha que legal. Sendo paciente é a palavra, não? Suportar o mal sem ressentimentos. Anexikakos. Suportar a dureza das pessoas, sendo paciente em face à tolice delas e tolerante quanto às suas fraquezas. Então eu concluo nessa noite essa mensagem dizendo para você, olhando agora para tudo isso, podemos compor em nossa mente o retrato do obreiro. Eu acredito que nesse momento que nós estamos passando, o Senhor está moldando e fazendo com que se levantem novos obreiros, trabalhadores. E nós temos o retrato de um obreiro que nós precisamos perseguir esse modelo. Primeiro, são bons soldados, são atletas, são fiéis aos regulamentos, são agricultores, são trabalhadores, obreiros que não se envergonham da palavra, vasos para uso nobre, corretos no nosso caráter e na nossa conduta, e gentis e bondosos no trato. Se nós tivéssemos mais pessoas desta maneira, com certeza, Cristo seria apresentado mais rapidamente ao mundo. Se nós nos entregarmos sem reservas, os nossos trabalhos como soldados, corredores e agricultores, nós podemos esperar ali os resultados. Somente se contarmos a verdade, ou melhor, cortarmos a verdade em linha reta, sem desviarmos, nós vamos ser aprovados. Se nos purificarmos do nosso erro e pecado, nós seremos vaso para uso nobre, úteis ao Senhor das casas. Somente se formos bondosos, avessos às intrigas, Deus concederá aos nossos adversários arrependimento. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos, de trabalhar e sofrer pelo Evangelho. Fortifica-te na graça que está em Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esta mensagem nessa noite. Espero que esse meu irmão que me ouviu até agora, Senhor, possa ter compreendido a Tua palavra. Que ela possa ter entrado no coração dele, Senhor, Pai, e ter feito ali, Senhor, um estrago bom.
mudou o pensamento, mudou as atitudes, mudou ali a maneira como ele vai se relacionar a partir de então. Que haja um despertar do teu povo e que estejamos prontos para um novo momento da tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho, em nome de Jesus.